da emoção. Cuidado com aquilo que você está escolhendo pelo cenário que você está vivendo. Cuidado, porque com crise com Deus é garantia. Porta fechada com Deus é provisão. Agora, sair sem direção de Deus é morte, desespero e perca. Ela fica 10 anos, os filhos casam, Malom e Quilion, mas eles não vivem o fruto daquela escolha, porque eles morrem. E as suas mulheres não geram. Um lugar que eu acredito que Elimeleque pensou que teria expansão, a semente, ele, tudo morreram, sem deixar continuidade. E Deus está falando, é noite de fazer retorno do lugar que você se precipitou em sair. É noite de você voltar, mesmo arrebentado, porque ainda há tempo. Nem sempre dor, perca significa que Deus não está. Tem momentos que a gente vai passar situações debaixo do comando dele. Mas sabe qual é o sinal de Deus? Quando ele não está, meu amigo Márcio, quando te deixa amargo e fora do propósito. O que é de Deus não traz amargura, o que é de Deus não traz confusão. É uma palavra que nessa noite, pastor, não vai ter glória, mas que tenha reflexão. E que tenha atitude. E que desça na casa do oleiro, Mariana, para fazer o caminho de volta. Porque morreu alguém, morreu os frutos, mas Deus se conservou em vida para dizer: eu estou te ensinando que a atitude precipitada tem danos. Por que ficou só Noemi para contar a história? Noemi, por mais que naquele tempo as mulheres não tinham muita voz, mas ela poderia ter tido atitude. Ele sai e ela não intervém de jeito nenhum. Nabal também botou a casa em risco, mas Abigail foi mais esperta. Por conta da família, para não perecer, ela correu agir. Se o problema é alimento, eu vou prover o alimento, mas a minha casa não perece. O que você não dá para agir falando, age orando, age intercedendo. Porque quando você omite em fazer o que é certo, você está pecando. O significado de Noemi é agradável. Aquela que agrada. E aí a gente foi pesquisar lá no verbo transitivo indireto, e vai dizer que esse nome sobre agradável é agradar, é satisfazer. E agradar, satisfazer a vontade de alguém. Então Noemi, por agradar e satisfazer uma vontade, sabendo ela que era errada, ela vive também a dor que poderia ter sido evitada. Como alguém que tem um nome chamado Elimeleque, que aponta no hebraico, o Senhor é meu rei, ou o Senhor é rei, que aponta governo, sai sem pedir o direcionamento a quem ele fala que governa a casa dele. Como é que eu posso dizer que Deus governa a minha vida, a minha casa, a minha finança, governa os meus dias, mas na hora de uma situação estreita eu vou agir por mim mesmo? Irmãos, eu sei que não é fácil passar tempo de escassez. A minha casa está em tratamento há 10 anos debaixo da dependência do Senhor. E a gente não pode tomar decisões precipitadas. Convite para estarmos na Bahia, porque meu esposo é baiano. A gente esteve durante 20 anos juntos. Convites para estarmos em São Paulo, que a minha sogra é de lá, praticamente quase todo dia vem. Olha, na tua profissão, filho, vem para cá. Você amanhã está empregado, é ou não é? Só que sempre que o coração às vezes tenta, meus pastores e amigos, inclinar e dizer: acho que chegou o tempo que está estreito, o Espírito me faz passear nessa palavra. Cuidado, Edna. Em tempo de crise não se move sem direção. Em tempos de crise, não faça a vontade do teu coração, pois ele é enganoso. Está faltando alguma coisa para ti, para a tua casa? Porque às vezes a gente quer ir por aquilo que os nossos olhos almejam, mas o Senhor, ele dá aquilo que a gente precisa, é ou não é? Faltou alguma coisa na tua mesa Natal? Faltou alguma coisa na tua mesa no novo?
A tua casa, ela foi despencada de penhasco abaixo, ou está de pé por conta da fidelidade de Deus, por conta da tua entrega ao Senhor. Você passou, querido, querida, para 2026. Sabe o que significa isso? Deus nos dando mais uma oportunidade. Teve muitos que não tiveram. Teve gente que não aguentou a pressão e parou no dia 30. Teve gente que não aguentou a pressão, parou no dia 31. E eu e você estamos aqui. Cada um com alguma crise existencial. Mas se o Senhor disse que está no negócio, Ele está. Se Ele diz que Ele te sustenta, Ele te sustenta. Elimeleque sai e é o primeiro a perecer. Os filhos ficam para tentar tomar a decisão certa, não toma, perece. E aí sobra Noemi, eu vejo o Espírito de Deus falando: e aí, Noemi, tu volta ou você fica? Ao saber que a casa do pão é favorecida, ela decide retornar. Mas quem disse se eles não ficassem, eles também não estariam sendo providos? Porque em tempo que Acabe e Jezabel está ameaçando os profetas, aparece um Obadias que prepara Calai Jodacalassuri Amanahai. Prepara lugar de refúgio, alimenta pão e água. Como no lugar, Márcio, que o profeta fala não vai chover, e está em crise, tem pão e água para o profeta. Porque quem serve a Deus em espírito e em verdade, mesmo que o desgoverno traga danos para a terra, na tua casa, no teu endereço, Ele continua provendo. Mesmo que seja pelo corvo, chega a provisão lá. Porque Deus, Ele usa quem Ele quer. As coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas tu não perece. Em tempos de crise, Deus fala, profetizou, agora vai para a caverna. Mas em tempos de permanecer, Ele vai lá e se apresenta numa brisa e fala: não te autorizei, Ele sai. Porque ainda tem muitos que estão na mesma pegada do que você. Com direção de Deus é garantia. Ontem nós tivemos uma consagração e o Senhor me disse que é um tempo que o adversário está trazendo muitos cenários enganosos para poder calar a voz profética. É um tempo que tem muito filhas e filhos de Deus tomando decisões precipitadas para satisfazer a própria vontade do coração, e o caminho está se estreitando. A gente vê que ela ouve que Belém é favorecida novamente e ela resolve voltar. Está no lugar errado, meu amigo. Sem a direção de Deus, ela te cega a visão. No momento que ela está voltando junto com as noras, ela diz: volta, volta, não tem mais nada que oferecer, volta. Elas choram no primeiro apelo e diz: a gente continua. Mais uma caminhada, ela para e ela diz: voltam, eu não tenho mais nada que oferecer, eu não tenho idade mais para casar, e se fosse o caso, não daria tempo de amamentar, os filhos crescer e vocês casariam de novo com eles. E ao ouvir isso, alguém volta, porque não vamos colocar mal em cima de órfã, não, ela foi sincera. E bom seria que quem caminha com a gente analisasse quando dá para ficar ou não dá, porque é bom quando alguém analisa e volta do que quando fica e atrapalha. Ela entendeu que não dava para ela. Só que o texto vai dizer que Noemi fala: Ruth, viu a tua cunhada? Volta também para o teu povo e para os teus deuses. O Espírito de Deus falou para mim: a pessoa está no lugar errado, ela perde direção. Noemi está mandando voltar alguém que o Senhor já tinha ganhado o coração, através das atitudes de morar com quem serve, com quem conviver com servos de Deus. Ela está mandando voltar. Você mandaria, pastores, voltar para as mesmas práticas, para o mesmo lugar? Quem conviveu nesse ambiente só por conta de momentos de crise? Estamos tratando de alma aqui nessa noite. Noemi está mandando voltar, Márcio, para os deuses, para práticas antigas. Quem estava debaixo do teto dela em oração, em direção, acredito nisso. E Ruth, ela dá uma lição em Noemi. Não, aonde tu for eu irei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus.
aonde tu for sepultada, ali serei eu. Sabe o que ela está dizendo? O Espírito aqueceu meu coração. Ruth, sendo uma boabita, está ensinando a Noemi que em tempo de crise não se abandona, permanece. Que em tempo de crise não larga a mão, continua. Que em tempo de crise, mesmo faltando pão, eu não viro as costas para quem um dia proveu. Se Noemi no tempo que faltou virou as costas para Belém, Ruth está dizendo como moabita: eu não abro mão do lugar que um dia me deu alimento, Noemi. Eu permaneço. Se avalia aí. Vamos nos avaliar junto. A gente é assim, a nossa humanidade adâmica é assim. A gente fica por aquilo que nos favorece. Só que quem um dia entregou sua vida ao Senhor e chegou quebrado no altar e disse: a partir de hoje, governa a minha vida, precisa entender que no ruim e no bom a gente precisa continuar. A gente precisa permanecer. No tempo que a igreja entra em crise, no tempo que a igreja entra em crise, no tempo que o trabalho entra em crise, no dia que a família entra em crise, no dia que o casamento entra em crise, a gente permanece. A gente permanece por causa que a gente faz uma aliança com Ele. E a aliança é compromisso. E a gente vê isso no casamento, na saúde, na tristeza, na alegria, na doença, até que a morte nos... Isso serve para o altar também, queridos. Em qualquer estação, em qualquer circunstância, até que Ele venha, eu continuo nele, com Ele, para Ele e por Ele. E quem não quiser, eu vou falar hoje com o meu bonitão aqui, porque eu falo onde eu for, que a gente falou isso, entendeu? Se não me quiser mais, vai ter que subir primeiro. Quem não quiser mais, vai ter que subir primeiro. Fez o juramento, agora sustenta. Ó, alguém falou amém. Amém também aqui. Alguém mais vem no amém? Concordância, igreja. Aproveita porque é concordância. Quer ligado na terra, é ligado no céu, Márcio, vou dar bobeira. No altar, o altar garante. Vai aturar na chatice. Vai aturar quando a gente ganha uns quilos a mais. Vai aturar em todos os momentos. Vai aturar. Só quis quando estava na cinturinha de violão? Eu, hein? Bobeira é essa. Vai aturar quando aparece a estria. Vai aturar quando se alarga as tendas. Vai aturar. Eu, hein? Que negócio é esse? Que a gente é boba. O irmão tá rindo, mas que a gente é boba, né? Quando a gente tá namorando, a cada de primeiro, a gente acorda primeiro pro varão não ver, pra se arrumar no banheiro. É só eu que fiz isso, não, né? Ai, que vergonha, só eu que fez isso. Ela tá lá, a pastora fez. E a pastora é favorecida, que os cabelos dela é escorrido, ela fazia assim, já estava no lugar. Imagina isso aqui. Né, amor? Mas era mega, né, na época, então fazia um coque, negócio. É porque no início tudo é bom. Só que no meio pro final vai estreitando. Vai provando que se tudo que a gente... Jesus está muito aqui. O céu vai provando que tudo que a gente declara, a gente sustenta. Como é que é no nosso primeiro amor com Cristo? Como é que é o nosso início com o Senhor? A gente não ouve o que está acontecendo. A gente é o primeiro a abrir a porta da igreja ou não é? A gente quase pega a chave com o pastor para abrir a porta primeiro. No primeiro amor. Tem alguém aqui vivendo o primeiro amor ainda? Gente, me assustei daqui para cima, hein, pastor? Vou perguntar de novo. Tem alguém vivendo o primeiro amor ainda? Então quem não está vivendo é noite de voltar para o altar e voltar para esse primeiro amor. Porque a gente não sai de casa e vem para o culto para ser só espectadores. Se essa palavra não te confronta e te faz voltar, tem alguma coisa errada. E vou te dar um recado, cuidado, porque os olhos dele, como chama de fogo, ele está nos olhando em todo o tempo. É perigo a gente estar no meio como se fosse não sendo. É perigoso. É perigoso. Porque às vezes a nossa visão confunde, mas a de Deus não. E se você se diz ser e está no meio, tu é provado junto. E aí quem tem um sustento para suportar. E quem não está e diz que está e não é. Está entendendo, igreja, que o Senhor está dizendo? No caminho é normal as coisas ficarem um pouco mornas, não ser a mesma coisa. Mas se está faltando fogo nessa noite, o Senhor, Ele vai enviar para o teu coração, para a tua vida com Deus. E Ruth permanece. E ela permanece. E permanece para fazer diferente, para fazer a diferença. Deus disse: Edna, fala para a minha igreja que só tem crescimento
debaixo de decisões pautadas em mim. Diga para minha igreja que só tem amplitude quando pede direção certa. Nem tudo que está crescendo é Deus, porque tem coisas que crescem e está apenas inchado. Não é crescimento, é inchaço. Nem tudo que está crescendo é Deus. Nem tudo que está lá em cima foi Deus que colocou, porque Satanás também levou Jesus para o ponto de Pilates e mostrou tudo. E se apresentou em tempo de debilidade, dizemos nós. Ele estava no deserto, sendo provado. E Satanás se apresentou, trazendo para ele situações que fazeria como eu e você de repente ceder. O Senhor mandou botar um tema: é noite de regressar e ser restaurado. Para quem entender que pegou rota errada, para quem está fazendo uma análise da palavra, tive perca, tive dor, tive danos. Eu entendi que eu peguei a rota errada. Por quê? Porque nesse caminho te trouxe amargura. Alguém que antes era agradável, alguém que antes instruía, alguém que antes tinha o olhar de águia, agora está cego, agora está ferindo, agora está estacionado, porque Noemi ficou paralisada, ao ponto de Ruth entender e dizer: eu vou buscar o sustento, eu vou ao campo. E aí você já percebeu por que não é livro de Noemi, é livro de Ruth? Por quê, pastores? Era para ser livro de Noemi. A história começa contando sobre o marido dela, sobre a atitude dela, mas só tem nome no livro da vida, queridos. Nome parecente para quem é obediente e para quem é fiel. Ruth, ela foi fiel. Ruth foi obediente. Ruth podia retornar também. Ruth poderia voltar. Mas quem um dia tem um encontro real, ele não sai, ele permanece. O encontro de Ruth começou dentro da casa de Noemi. Eu conjecturo e acredito Ruth vendo Noemi várias vezes de joelho dobrado na primeira dor, porque perder o marido é perder um sustento. Porque os homens, eles têm por Deus esse papel: sustentar, amparar, proteger. Ele protege. Já percebeu que a presença de um homem, ela muda o ambiente que você está? Eu tenho uma experiência disso. Minha filha Mariana também, né? Meu esposo outra hora foi fazer um biscate durante a noite, e o meu horário de oração mais é a madrugada. Mas a madrugada com ele no quarto, a gente fica a heroína. Mas ele foi fazer um biscate durante a noite, irmãos. Quando ele saiu da porta para fora, parece que a minha casa se tomou pelo ambiente de medo. Eu falei: gente, o que é isso? Deu 2h da manhã, aquela sensação de medo foi aumentando, um negócio horrível. E eu liguei para minha filha, eu falei: Mariana, na época ela estava com a moto dela, mora próximo. Eu falei: corre aqui para casa, que eu estou com sensação que vai acontecer alguma coisa. Eu não sei, o Anderson saiu, eu estou com pânico, com medo, eu não estou entendendo. E nós começamos a clamar até que ele veio antes do horário previsto. E eu acredito que Deus deu livramento. Mas quando ele chegou, que eu deitei. Irmãos, quando chegou, aquele medo se afastou. Aquela sensação estranha saiu. E quando eu deitei, o Espírito de Deus falou para mim: só o posicionamento de quem protege chega num ambiente, as trevas têm que cair por terra. Você imagina agora Noemi sem marido, como ela ficou? Ela viveu a primeira dor de perder o marido, mas acredito que ainda tentou se manter. E Ruth viu o posicionamento dela. Perdeu os filhos, perdeu a herança, perdeu a continuidade. Quem deu continuidade a esse legado de Noemi? Fala para o teu irmão: Deus, ele não deixa ninguém sozinho no caminho por muito tempo. Tem uma segunda chance chegando aí. Não teve continuidade do ventre de Noemi, mas do coração, Mariana, teve legado. Teve legado, teve legado. E o Senhor mandou dizer para essa igreja que quando Ele manda, Ele garante, e garante mesmo.
Porque lá no livro de 2 Reis 8, vai dizer que Eliseu havia prevenido a mãe do menino cujo ele ressuscitara, para ela levantar e com a família ir morar no exterior, pois Yahvé determinou para aquela terra um tempo de fome que duraria 7 anos. E a mulher seguiu a orientação do homem de Deus, partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Olha só, num tempo de crise, Eliseu fala para a sunamita para pegar a família, uma instrução, um comando, porque haveria um processo, haveria 7 anos de fome, e não era para aquela casa passar. A direção de Deus deu proteção numa terra inimiga. Na terra dos filisteus não teve dano naquela casa, porque quando Deus ordena, Ele garante. Mas quando eu me precipito, aí eu vivo um caminho de morte. Deus novamente está mandando dizer, igreja, retorna do lugar que você saiu, que não era para ter saído. E eu vou rasgar como meu pai está mandando. Se saiu de um ministério que Deus já mandou, volte. Se entregou algo antes do tempo, retorne. Se você tomou decisão precipitada, volta para casa. Você que abandonou teu cônjuge, você que saiu do teu lar, Deus está falando, é noite de regressar, porque nesse caminho tem danos. Tem danos. Você que abandonou um lugar de provisão e cuidado, Deus manda dizer que tem danos, e danos irreparáveis. Sabe por quê, Márcio? Terra do pão. Aonde a terra do pão fica sem sustento, irmão? E olha que coisa linda quando a gente segue a direção de Deus. Segundo o livro de Reis 8, no seu verso 3 vai dizer: ao cabo de 7 anos retornou da terra dos filisteus e foi fazer um apelo ao rei por sua casa e seu terreno. E o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou todos os fatos, porque o rei estava ouvindo que havia ressuscitado um menino por Eliseu, e ele ficou espantado com a história. E quando ele está ouvindo, quem entre? Ela mesma, para revogar. E a Bíblia vai dizer que o rei disse. Então o rei mandou que o eunuco a acompanhasse e ordenou a este que lhe seja restituído tudo que lhe pertencia e todo o seu rendimento do terreno, desde o dia que ela deixou a terra até agora. Para quem sai debaixo da direção de Deus, vive a expansão, a restituição da parte do mesmo. Ela saiu, ela deixou tudo para trás, ela perdeu, mas ela chegou na terra e teve tudo restaurado pelo rei. Você está entendendo nessa noite? Eu sei que está batendo. Tem alguém olhando com resistência. Tem alguém dizendo, mas eu não volto. Porque às vezes o lugar que você não quer voltar é desconfortável, mas não vai ser confortável, porque é lugar de tratamento para te esticar, para te amadurecer, para te tratar. Tem alguém querendo viver expansão, mas só tem expansão quem obedece. Só tem crescimento e avanço quem obedece à direção. E vou te dizer, meus irmãos, a direção de Deus não vai ser nunca confortável. Está pensando que servir a Deus é fácil, irmão? Não é não. Tem alguém que vive de oba-oba, mas não vive o evangelho. Quer viver poder de Deus? Quer ver o Senhor mudar as coisas na tua vida? Obedece. Vai doer, mas vai te trazer resultado. Dói você querer fazer e o Senhor falar, você não. Dói você vendo todo mundo ir e o Senhor falar, você fica. Dói você, mas por que eu não posso isso? Porque você não pode. Permaneça obedecendo. Dói. Não adianta que para quem o Senhor escolhe não tem facilidade. E a palavra na noite desse dia é obediência. Gera restituição. Obediência. Ela gera frutos. Ela volta. Ela retorna e ela se sacia dos frutos. Agora no lugar certo. Agora na terra que ela tem que estar. A visão volta. Porque para quem não estava falando,
Para quem não estava direcionando, agora fala para Ruth: lava-te, se prepara, arruma, e nas minhas palavras, viva um novo tempo. Vai lá e deita nos pés dele. Quando a gente está onde Deus quer, quando a gente obedece o que o Senhor manda, a gente vive os frutos da obediência. Não adianta, pastores, não adianta, líderes, fazer campanha, botar a mão na cabeça, orar foto, porque não vai fluir para quem não obedece. Às vezes a gente está cansado, está morrendo, porque a gente está fazendo força com desobediente. Não vai fluir, não vai andar, não vai expandir. Se não tem obediência, não tem milagre. Se não tem obediência, não tem resultado. Se Deus mandou, conta essa nota, não muda a nota. Se Deus falou, fica nesse ritmo, fica nesse ritmo. Mas tem alguém que não está gostando, não importa. Nós não fomos chamados para agradar ninguém, a não ser o Senhor. Ruth, por agradar demais, perde. Ruth, para poder agradar demais, ela vive uma amargura. Agrade ao Senhor. Irmã, mas ela ia desobedecer ao marido. Ninguém falou sobre desobedecer. Estamos falando que quando você ora, você tem resposta. Quando você ora, você tem intervenção do Senhor. Nem tudo que às vezes o cônjuge quer ou acha é certo. Mas o que eu não consigo com ele falando, eu consigo orando. O que ele não consegue comigo falando, ele consegue orando. E eu provo a vocês que a gente consegue orando. Porque no início do nosso casamento, ele atribuía algumas atividades que me trazia problemas. E falando, não adiantou. Falando, não adiantou. Então eu fui orando, eu fui de joelho. 2 anos, orando. E o Senhor fez. E ele viveu o fruto da oração. Tem coisas, esposas, que você não vai adiantar falar. Tem coisas, marido, que não vai adiantar você falar. Eu te avisei, eu já falei. A nossa carne é terrível. E quando ela não está adormecida por jejum e oração, pior é. Mas tenta orando. Só siga a obediência do céu, porque na noite desse dia o Senhor, Ele quer devolver, dar mais uma oportunidade àqueles que pegaram o atalho em 2025 e ainda está vivendo danos no início de 2026. Porque no caminho eu senti uma intimidação. A gente estava conversando, depois eu parei de falar e fiquei ligada com o céu. E eu senti a Satanás dizer: você não vai entregar, porque ele quer manter aprisionado pessoas em cenário de engano. Alguém achando que está bem no relacionamento que Deus não mandou, no lugar que Deus não mandou. E ele está falando: diga que eu não estou nesse negócio. Vai ter dor, vai ter ferida, vai ter perca, vai ter danos. Alguém já perdeu, alguém está quase perdendo, e alguém não precisa perder. Ele manda dizer: se obedecer e ouvires a voz do Senhor, em tudo vai bem. Ruth vai lá, recebe o resgate pelo parente próximo. E sabe quem recebe a benção? Noemi, porque a Bíblia fala que ela cuida como se fosse o próprio filho. Aquilo que antes era amargura e dor, agora é transformado. Quando ela decide voltar e obedecer, Deus está dizendo: vai esperar acontecer mais o quê? Vai esperar mais o que acontecer? Para fazer o que é certo. Na noite desse dia poderíamos cantar um corinho de fogo. Poderíamos não se decidir a trazer, porque nem o meu manto Deus não deixou eu trazer. Ele falou: essa noite é a noite de refletir e voltar para o lugar da onde não era para ter saído. Está tendo dor nesse caminho, está tendo aflição nesse caminho. Alguém nesse caminho está se prejudicando, porque até os filhos de repente era para estar, mas por falta de atitude dela aparece também. Entenda uma coisa: quando nós desobedecemos, Deus permite Satanás fazer assolações na nossa vida, porque a obediência, ela nos protege. A obediência, ela nos guarda. E eu quero nessa noite orar
por quem nessa noite quer obedecer e quer retornar. Você que saiu da casa do Senhor, você que saiu da comunhão com os irmãos, você que pegou atalho porque alguém te feriu, porque alguém não te visitou, porque alguém não te apoiou, e nesse caminho teve danos terríveis. Ele disse: ei, é noite de voltar, filho pródigo. É noite de fazer retorno. É noite de você receber anel, receber novas roupas. É noite de você receber nova oportunidade. Essa palavra é para quem saiu sem direção. Essa palavra